Bom dia, Shalom, a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, né? Vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje. Hoje é 5 de novembro de 2021, uma sexta-feira, e para a glória do Senhor, vamos a mais um estudozinho do Manancial. A Bíblia está aqui, o Manancial está ali, e os livros de apoio estão ali. O texto base se encontra em 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. E a palavra de Deus diz assim: exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Paulo está nos ensinando aqui já no primeiro versículo que a gente tem que pegar o que a Bíblia nos ensina e tentar viver aquilo que a Bíblia está ensinando. Que nós sejamos uma Bíblia ambulante. É isso que Paulo está tentando passar, né? Porque tem muita gente que quer muita, assim, a vaidade, né? Mas se você for viver conforme as Escrituras, Paulo está nos ensinando. Ele está nos ensinando. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina? Modo de viver? Ou modo de viver muito importante. A intenção? Qual que é a intenção? Não é a pregação do Evangelho? Não é demonstrar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas? Fé, longanimidade, caridade, irmão. Não é amor, não é transmitir o amor que Jesus tem pela humanidade, né? Paciência, não importa a situação que você está passando, se seja carência, se seja doença, paciência, sabendo que o futuro que nos aguarda é eterno, é com Jesus, é perto da árvore da vida. Já parou para pensar nisso? Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou? Pois é, Deus é assim na vida da gente. Deus vai nos livrando de cada uma. E depois você para refletir, você fala assim, foi Deus no momento mesmo que me livrou de determinada situação. Nós devemos crer que Deus está aí nos protegendo e nos livrando do mal todo santo dia, né? Porque ele, assim como ele corrige aquele que o ama, ele também defende, né? E aí as pessoas ficam aí querendo o seu próprio ego, querendo isso, querendo aquilo outro, não é verdade? A gente tem que prestar atenção no seguinte, irmão. A gente tem que pensar nas coisas lá do alto, não deixar que as coisas terrenas tomem todo o terreno do nosso coração. Não, não de jeito nenhum. A gente tem que pensar nas coisas lá do alto. Porque isso aqui é passageiro. Ontem meu pai era novo, hoje meu pai já está velho. Voltou a ser criança. Então tudo passa, meu irmão. Tudo passa. Por isso que o reino de Deus é eterno. Porque tudo passa e ele permanece. Quantos séculos não tem aí, depois que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou? De lá para cá, 2000 anos, 20 séculos. O reino de Jesus é eterno, amado. Nós, seres humanos, enquanto estivermos aqui, somos finitos. Mas quando nós estivermos lá com Ele, viveremos eternamente. Não terá fim. O reino do Senhor não terá fim. Creia nessa palavra, meu irmão. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. É aquelas pessoas, irmãos, que têm uma coceira no ouvido, querem ouvir o que lhes agrada. Por isso que surgem esses falsos profetas, falsos pregadores da palavra, e muitos vão estar ouvidos, porque estão com comichões, né? Estão só esperando uma palavra daquelas que eles querem ouvir, mas não querem ouvir a pregação da palavra. Só Jesus Cristo salva mesmo. Se arrependa. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele está falando de Timóteo. Paulo aqui está falando de Timóteo. Timóteo permanece firme. E eu estou dizendo para você, meu irmão, que está na igreja, que está ouvindo muitas coisas, permaneça firme, né? Talvez a tua igreja
deixa meio devagar, não sei o que e tal, mas permaneça firme, fiel, permaneça firme. Saiba aonde você está, contribua na sua igreja, faça a vontade do Senhor lá na sua igreja. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Olha aí, nós temos as sagradas letras aqui, é só estudá-las, né? E elas nos darão o caminho, o norte, né? Pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, amado, divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, né? Paulo conhece as Sagradas Escrituras desde criança. O próprio Paulo estudou aos pés de Gamaliel, né? Timóteo, ele está lembrando a Timóteo, tu conheces as Sagradas Escrituras também. Então permaneça firme. É porque a gente lê e parece que as coisas não estão acontecendo. Mas Deus tem um propósito. Deus sabe tudo. Né? Certa vez um rapaz foi na igreja. E a igreja ele foi fazer uma visita. E lá veio um ou dois conversar com ele. Ele tentou puxar assunto com um ou com o outro. Mas a conversa não engatou, não foi. E ele se sentiu só. Mas aí, irmãos, aquele rapaz aprendeu que a diferença está nele. É ele que tem que fazer a diferença. Saia falando com um, com o outro, não espere. Faça a diferença você mesmo. E aí, o verso último aqui diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você deve estudar a palavra que vai nos ensinar a fazer a boa obra. A boa obra é essa, que você ouça a palavra do Senhor, reflita, né, e se converta ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao próprio Cristo, porque só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é a única esperança. E o estudozinho do manancial de hoje diz-nos assim, o bom cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. Em nossos dias é possível observar que a Bíblia não é aceita pela sociedade como autoridade última em regra de vida e prática. Isso é devido a seu caráter normativo, uma vez que a sociedade atual não quer admitir verdades absolutas que possam legislar acima da vontade própria, plural, de todos, né? Como resposta a essa realidade, cabe ao cristão se posicionar a favor da autoridade das verdades bíblicas sobre os pensamentos seculares, mostrando sua relevância e aplicabilidade para a nossa sociedade. Eu estava prestando atenção, irmão. Estão fazendo de nossas igrejas, das igrejas do Senhor Jesus, boates. Tá cheio de vídeo aí no YouTube, na internet aí, nas redes sociais. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? O mundanismo está entrando em algumas igrejas. Nós devemos barrar isso aí, irmão. Na nossa igreja, não. Na primeira igreja batista, não. Na primeira igreja batista nós ensinamos a palavra de Deus. Lá não é boate do Senhor, não. Lá é um lugar de pregação da palavra fiel e verdadeira. Da palavra que está escrita na pregação da palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Lá nós pregamos isso. Ainda nesse contexto, cita-se como um grande desafio o fato de boa parte dos cristãos não conhecer a Bíblia, por não a ler e tampouco estudá-la. Com isso, cresce a importância da nobre tarefa do ensino e disseminação das sagradas letras que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tanto pelo exemplo como pela exortação, amado. Essa antiga canção cristã destacada no título aponta uma solução para o problema. Precisamos agir na direção das Escrituras, no que diz respeito à leitura, ao ensino, à divulgação e à aplicação de seus princípios à nossa vida. Para isso devemos escolher por iniciativa própria, nos submeter à autoridade da palavra de Deus e assim sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Louvados. O hino do cantor cristão, irmão, 301. Se alguém tiver cantor cristão aí, depois cante. Procura lá. Vai no YouTube. Louvado seja Deus. Então, irmão, vamos permanecer fiéis a essa palavra, porque essa palavra aqui ela é fiel e verdadeira. E como diz aqui no último versículo, para que o homem e a mulher, quando fala homem, é toda a humanidade, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nessa época aí, é uma palavra que veio para que você possa entender a instrução que Deus está dando para Timóteo,
que nós possamos, né, transportá-la para a nossa época agora e fazermos o mesmo, estudar a palavra, buscar no Senhor, orar, jejuar, né? Faça isso, meu irmão. Faça isso, busca o Senhor enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Querido Deus, querido Pai, graças te dou pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado pelo estudo de hoje. O tempo é até curto para a gente falar tanta coisa que a gente tem para falar, Senhor. Mas desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Permaneça firme na palavra do Senhor. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, primeira coisa é se arrepender, aceitar Jesus como Salvador, pedir a Ele um encontro pessoal e ser batizado. E aí venha fazer parte dessa grande família no nome de Jesus. Procure a Igreja Batista mais próxima de sua casa. Vamos louvar e vamos adorar o Senhor juntos no nome de Jesus.